Fala, torcida do Verdão, estamos aí com mais uma notícia para vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Agora vamos para mais uma notícia aí. Palmeiras nos últimos preparativos aí para a final contra o Corinthians lá na casa do Corinthians. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. E agora os detalhes do derby de quinta-feira. Ai, Ronaldão, Corinthians e Palmeiras se preparam, se preparam. Mano. Semana de final é sempre uma semana diferente. Nervosismo à flor da pele, falta pouco para conhecermos o campeão paulista de 2025. No fim de semana, Corinthians e Palmeiras focaram na preparação para a grande decisão do Campeonato Paulista, que acontece nesta quinta-feira em Itaquera. E o Timão tem vantagem. Dias comandou trabalhos táticos. A novidade foi a presença de Igor Coronado. O jogador está em fase final de recuperação de uma lesão. O técnico teve os desfalques dos convocados: Memphis, Carrillo, Félix Torres, Romero e Martínez. Falando nisso, Depay marcou na partida entre Holanda e Espanha, mas a seleção holandesa acabou eliminada da Liga das Nações nos pênaltis. Memphis chegou ao gol de número 47 em 100 partidas pela Holanda. Faltam apenas 3 gols para igualar Van Persie e se tornar o maior artilheiro da história da seleção laranja. O jogador deve retornar ainda hoje para o Brasil. Os outros convocados voltam com os atletas do Palmeiras em voo fretado até quarta-feira. Como venceu a primeira partida no Allianz por 1-0, o Timão precisa de apenas um empate para ser campeão e encerrar um jejum de 6 anos sem títulos. A defesa passa por um bom momento. 2 jogos sem ser vazada. A esperança de gols está em Yuri Alberto. O camisa 9 já marcou 4 vezes diante do rival e tem chance de se igualar a Romarinho. Por enquanto, Romarinho é o grande carrasco do Alviverde neste século, com 5 bolas na rede. A gente quer muito, acho que todo o grupo, a gente sabe qual que é o nosso principal objetivo, então a gente vai sempre atrás disso. Na academia de futebol, concentração total, dá para ver pelo semblante de Abel Ferreira. O português deve estar bolando um plano, já que o Palmeiras precisa de uma virada para conquistar o tetra inédito do Paulistão. Um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Não temos nada a perder, vamos lá discutir a final em casa deles, sem nada a perder. Nada que o Verdão não esteja acostumado. Aliás, nos últimos 3 estaduais, teve que buscar a virada. Em 2022, diante do São Paulo. Em 23, contra o Água Santa. E no ano passado, em cima do Santos. Só que todas essas vezes jogou em casa. Agora o desafio é maior, na casa do rival. Neste domingo, o Abel simulou situações de jogo e focou nos contra-ataques, jogadas ensaiadas e bolas paradas. Na sexta, teve jogo treino contra a Mauaense, goleada por 6-1. Destaque para a presença de Maurício na atividade. O meia está em transição de uma lesão no ombro. Estão na data FIFA o Everton e Estevão, Richard Rios, Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres. Sabemos que não é fácil, sabemos que tem vários fatores ali, a questão de milésimo de segundo, mas a gente tem que melhorar essa parte de finalização para a gente poder fazer tanto que o Abel pede, né? Em 2 fazer 1. No quesito finalização, o recém-chegado Vitor Roque tem aproveitado esse tempo livre para aprimorar. O garoto foi importante na semifinal contra o São Paulo, mas o Tigrinho ainda não desencantou. Quinta-feira é logo ali. Enquanto isso, ajustes estão sendo feitos pelo argentino e também pelo português. Tem tudo para ser uma decisão maravilhosa, o Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras. É isso aí, pessoal. Essas foram as notícias do Jogo Aberto. Agora vamos para os donos da bola.
É isso que vai acontecer. Vamos lá então. A gente tem aqui nos donos da bola 7k.bet.br o Palmeiras do Estevão, que o Dorival Júnior fez 7 substituições. Não colocou nem o Estevão e não colocou nem o Hendrick. Deve ser por causa de estatura. Deve ser porque eles são pequenininhos. Foi por causa de estatura. Aí... A culpa dele foi por causa da estatura. Foi por causa da estatura. Então, aí a ideia do Palmeiras hoje o Paulinho, 15 minutos, eu acho arriscado. Mas tá tudo bem. A ideia é o Maurício, que volta de contusão, é uma coisa arriscada. Marcos Rocha, que tá fora, Gustavo Gomes, que tá fora, e mais o Palmeiras, que não tá fazendo o jogo daquilo que se pensava do Palmeiras, mas tá na final. Tá na final. Mais uma final, a quarta seguida, para esse monstro que é o cara que inventou o pastel de Belém, que é quinta-feira, que é esse monstro que é o Abel Ferreira. Não é a quinta final dele, do Abel. Na seguida, não. O Abel foi em 5 finais. Perdeu pro São Paulo. Perdeu pro São Paulo. Né? Olha só, esse cara é um monstro. O Abel Ferreira é um monstro de treinador. Zubeldia, Ramon Dias, esses caras que vieram do Botafogo agora. O único que se compara a ele é o Jorge Jesus, daquilo que fez o Flamengo. Os outros, vocês têm que limpar o chão. Mas aí, a arrogância dele, essa coisa toda, tá tudo certo. Né? Quando tiver, dá cacete. Mas ele, como é a quinta. Então a gente vai... todas as finais. Então ele tá babando, Veloso, rapidinho. Tá sim, ele tem um bom grupo à disposição agora, solucionando esses problemas aí que o departamento médico conseguiu colocar mais jogadores à disposição. Então o Palmeiras tem um time forte, o Abel no jogo lá da primeira fase entrou com 3 zagueiros. Eu não sei não se não vai ter surpresa nesse último jogo aí da grande final. Vamos lá, tem... Agora, tem as imagens aí do Estevão e também, em relação ao Estevão, que foi engolido pelo Angileri, qual é a visão sua do Estevão para esse jogo, ele estando na seleção e nem jogando tá? Porque quando o cara vai para a seleção, ele perde ritmo de jogo, engorda, come, não tem estrutura e volta às vezes do banhaca desgraçada. O Abel, aí eu vou a cobrança ao Abel. O Abel precisa achar alternativa que não seja o Estevão, né? Porque tá muito fácil de marcar o Palmeiras. Você marca o Estevão e mesmo marcando ele, ele tem feito a diferença, ainda assim, mesmo marcado. Então aí a culpa do treinador, tem que achar alternativa pelo lado direito, né? Pelo meio campo, tem que ter alternativa e o Abel não encontrou essa alternativa ainda. Eu acho, de novo, a minha opinião é que com o Vitor Roque... Você já tá falando, é sua! Com o Vitor Roque não funciona, porque o Palmeiras precisa de um cara que a bola chega, ele desvia essa bola... Pô, pagaram 150 milhões, Souza. Mas vai fazer o quê? Até então... Contrataram o gato por lebre? Sei não, hein? Eu acho que com esse valor aí... Eu acho que com esse valor aí, você traz. E o Estevão sai no meio do ano, o Ricardinho falou agora aqui. O Ricardinho... Então, voltando antes da 7K, o time do Palmeiras tá pronto pra ganhar do Corinthians lá ou não? O porquê que o Vitor Roque você acha isso, Souza? Precisa melhorar muito, porque o Palmeiras não é um time que sai construindo jogada de trás. O Palmeiras quebra a bola muito pra frente, né? E como é que o Vitor Roque vai ganhar a bola do Gustavo? Né? Vai ganhar a bola do Félix Torre? Então não tem como. Então não precisa. Se você não sai construindo jogada de trás, você não pode estar quebrando a bola na frente, porque senão vai ficar fácil para a defesa do Corinthians. E outra coisa, o Corinthians tem um time que marca muito forte. É isso aí, pessoal. Mais um vídeo aí para vocês. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like e ative as notificações. Isso ajuda demais o nosso canal aqui na plataforma. Até o próximo vídeo.